Olá, meu nome é André Leonardo Stoll e eu vou apresentar para vocês hipersensibilidade. Quando falamos de hipersensibilidade, referimos-nos a reações anormais do sistema imune contra certos antígenos. Isso inclui reações exageradas contra antígenos ambientais, normalmente considerados inofensivos, chamadas de alergias, e reações inapropriadas contra os antígenos próprios do corpo, caracterizando as doenças autoimunes. As reações incluem desde pequenas irritações da pele até órgãos danificados e, em casos graves, choque anafilático fatal. Existem dois grupos principais de fatores que contribuem na hipersensibilidade. 1. O desequilíbrio entre efetores e reguladores da resposta imune. Algumas pessoas demonstram distúrbios nos mecanismos que normalmente moderam o sistema imune, assim causando reações aumentadas contra antígenos inofensivos não infecciosos. 2. A autorreatividade de células imunes. Durante o seu desenvolvimento no timo e na medula óssea, as células T e células B aprendem a não reagirem aos antígenos próprios do corpo e células autorreativas são normalmente eliminadas. Em algumas pessoas, estas células autorreativas escapam da eliminação e começam a atacar seus próprios tecidos uma vez ativadas. As reações de hipersensibilidade ocorrem apenas em pessoas pré-sensibilizadas, ou seja, a pessoa tem que ter tido um contato prévio com este antígeno que não tenha produzido sintomas, mas ainda assim causou a produção de anticorpos ou ativação de células B de memória que, em futuras exposições ao mesmo antígeno, podem causar sintomas. Classificamos a hipersensibilidade em 4 tipos, baseados nos seus mecanismos de ação. 1. Na hipersensibilidade do tipo 1, uma prévia exposição ao antígeno resultou na produção de anticorpos IgE. Estas moléculas IgE ligam-se aos seus receptores presentes na superfície dos mastócitos e basófilos. Ao ocorrer uma reexposição aos mesmos antígenos, ou até mesmo antígenos semelhantes, os antígenos se ligam a moléculas de IgE adjacentes, consequentemente juntando-as, causando uma cascata sinalizadora que induz a liberação de histamina e outras substâncias químicas inflamatórias, que causam a dilatação das veias sanguíneas, espasmos dos músculos lisos, assim sendo responsável por sintomas como edema, irritações da pele, dificuldade de respirar devido a broncoespasmos, câimbras abdominais, vômito e diarreia. Estas reações são imediatas, podem ser leves até severas e ocorrem dentro de poucos minutos após contato com o antígeno. Reações severas podem acarretar choque anafilático, uma condição que traz risco de morte, onde a pressão sanguínea cai e as vias aéreas são comprimidas a níveis perigosos. A maioria das alergias são causadas por reações de hipersensibilidade do tipo 1. 2. Na hipersensibilidade do tipo 2, os anticorpos IgG ou IgM previamente formados se ligam a antígenos na superfície de células específicas. Os anticorpos marcam estas células para eliminação pelo sistema complemento ou por fagocitose. Os anticorpos também podem interferir nas funções normais das células sem causar sua destruição. A hipersensibilidade do tipo 2 é a base para muitas doenças autoimunes, onde o corpo produz anticorpos que destroem as próprias células. Um exemplo disso são as doenças hemolíticas em recém-nascidos, onde anticorpos maternos se ligam nos antígenos D presentes na superfície das hemácias fetais, causando a destruição delas. As reações de hipersensibilidade do tipo 3 também são mediadas pelos anticorpos IgG e IgM, que neste caso se ligam a antígenos livres formando complexos de antígenos e anticorpos, induzindo a ativação do sistema complemento,
resultando em um processo inflamatório e causando dano ao tecido afetado. Um exemplo é a doença do soro, causada por uma alta concentração de antígenos no sangue, onde complexos imunológicos são depositados nas paredes de veias sanguíneas, desencadeando um processo inflamatório também chamado de vasculite. 4. Hipersensibilidade do tipo 4 é uma reação atrasada mediada por células T. O contato prévio com o antígeno resultou na formação de células T pré-sensibilizadas. A reexposição ao mesmo antígeno induz a liberação de citocinas inflamatórias por células T helper, enquanto células T killer induzem o processo citotóxico. Exemplos para isso são processos alérgicos causados por substâncias que entraram em contato direto com a pele, chamados de dermatite de contato. O tipo 4 também forma a base para os testes dermatológicos que detectam a tuberculose. Obrigado.